Amado Senhor, todos unidos em Seu nome, nós nos elevamos em sentimentos e pensamentos edificantes. Solicitamos a aproximação dos bondosos instrutores do alto, que possam nos doar fluidos e inspirações com o Evangelho do amado Mestre Jesus, que possamos caminhar com passos firmes, sábios, cheios de esperança e fé, para alcançarmos a Ti, meu Pai amado. Que tudo transcorra com paz e harmonia no trabalho desta noite, que meus irmãos possam acolher minhas palavras e que o Espírito, o protetor Erasmo Gurgel, possa me encaminhar no trabalho edificante, me inspirando, enviando as imagens, tudo pertinente ao nosso aperfeiçoamento. Graças a Deus, graças a Jesus. A palestra de hoje tem como tema a parábola da figueira estéril. Está contida no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 6 a 9. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Então ele foi buscar frutos, mas não achou. E disse ao lavrador: já faz 3 anos que busco frutos nesta vinha e não acho. Corta-a pelo pé. Para que está ocupando a terra ainda? Mas o lavrador disse: Senhor, aguarda ainda este ano, para que eu possa mexer a terra, para que eu possa adubar a terra. Se com isso der frutos, muito bem. Se não, virá a cortá-la. Então, nós vamos utilizar o livro As Parábolas de José de Souza e Almeida. Este escritor nos explica claramente que o proprietário da vinha é Deus. A vinha é o mundo. Já a figueira estéril são todos os homens improdutivos aqui na terra. E o lavrador só poderia ser Jesus. Ele diz que esta parábola nos traz um grande ensinamento. Nem um homem, ninguém, pode ocupar a terra inutilmente. Significa que nenhum de nós deve ocupar lugar inutilmente nesta sociedade. Ele ainda nos lembra que a reencarnação é uma bênção, porque é através dela que nós temos oportunidade de resgatar os nossos débitos e ainda de retornarmos ao caminho que pode nos conduzir a Deus. Consequentemente, nós vamos pensar, e já neste momento façamos a nossa reflexão. No lugar em que me encontro, estou sendo uma pessoa produtiva? Primeiro, a minha missão como mãe. Eu sou mãe de 2 meninas. Será que eu estou sendo uma mãe produtiva? Será que eu estou ensinando para minhas meninas uma educação moralizadora, uma educação religiosa, uma educação que pode permitir que elas eliminem seus defeitos morais e adquiram virtudes? Será que eu estou sendo uma mãe tão produtiva que através dos meus exemplos vivos elas conseguem ter base para modificar-se? É a primeira reflexão para pais e mães. Segundo, na parte social, no campo físico, no meu ambiente de trabalho, na minha profissão, eu estou sendo produtiva? Ou eu me movo apenas por dinheiro? Raciocinem em todas as ocupações que vocês desempenham. Eu sou da área da saúde, algumas pessoas já sabem disso. O meu objetivo é tratar as pessoas de forma a produzir bem-estar físico, mental, emocional.
Será que eu posso me colocar à disposição de servir apenas por dinheiro? Vocês acham que isso é correto? Será que isso é ser uma pessoa produtiva na sociedade? Então se a pessoa chegar e me pagar, eu cumpro maravilhosamente bem o meu dever. Mas se chegar uma pessoa carente, mancando, cheia de dor e aflição, eu viro as costas. Isso é ser produtiva na sociedade? Não, minha irmã, de forma nenhuma. Em todo o ambiente de trabalho, em toda a profissão, nós temos que cumprir bem com os nossos deveres, mas de forma ampla e eficaz. No último das nossas forças, com o maior empenho e alegria, com a gratidão de poder servir. Isso é ser produtivo. E não nos movermos simplesmente porque estamos recebendo para isso. Pelo contrário, termos condições de sermos infinitamente superiores à matéria e realizarmos a doação voluntária a todas as pessoas que precisarem de nós, independente do que estamos realizando. Nós sempre podemos ser grandiosos. Depois, no campo familiar da parentela, será que eu estou sendo produtiva com todos os meus familiares que ocasionalmente me procurem e necessitam de mim? Será que no campo de afetividade, ali no meio de amigos, eu estou também sendo produtiva? Eu sei ouvir muito mais do que falar, eu sei dar bons conselhos, eu conduzo a esperança, a paz, o ânimo, a boa vontade. Mas no campo religioso e íntimo, será que eu estou sendo produtiva e utilizando esta encarnação para minha modificação pessoal, aproveitando cada instante glorioso desta existência para refletir na pessoa que eu sou, para saber das necessidades de transformações psíquicas e trabalhando com esforço, com empenho, para que eu me transforme numa pessoa melhor a cada dia? O que eu estou fazendo pela espiritualidade? Será que eu estou distribuindo as palavras do Evangelho? Será que eu estou sendo membro ativo do local religioso onde eu frequento, em que eu frequento? Eu falei agora mesmo dos cursos, que são tão importantes para que possamos assimilar novos conhecimentos e trabalharmos ativamente esta transformação renovadora dentro de nós. Mas eu vou utilizar outro livro, Parábolas Evangélicas à Luz do Espiritismo, de Rodolfo Caligares, e ele afirma que o mestre, nesta parábola, retrata, sim, as necessidades da humanidade. O mestre deixa claro esta necessidade de transformação que a humanidade tem e deixa muito claro que, dependendo das escolhas de cada um, nós colheremos coisas boas ou ruins. Deus nos fornece esta oportunidade de reencarnação, mas nós precisamos ter esforços. Paulo Alves Godoy, no livro As Maravilhosas Parábolas de Jesus, diz que Deus nos dá a oportunidade da reencarnação para que cada um de nós possa, então, ter esta evolução a partir destes esforços. Mas o Pai exige uma retribuição da nossa parte. Nós precisamos agir com as boas obras. Nenhum espírito poderá permanecer na terra inutilmente, sem fornecer a sua colaboração ativa. Ninguém pode permanecer aqui indefinidamente de forma improdutiva e ainda realizando ações negativas, ações ruins para si mesmo e também para os seus semelhantes. A parábola afirma que
aquele dono da propriedade, ele faz por 3 anos esta busca dos frutos. Então este escritor nos lembra que um homem, ele pode reencarnar e utilizar esta reencarnação de maneira inútil e prejudicial para si mesmo e também para os seus semelhantes. Isso é permitido porque cada um de nós tem o livre-arbítrio. Mas, em determinado momento, a morte arrebata-o e ele parte para o plano físico, onde ele sofrerá as devidas consequências de suas ações levianas, mas ele terá uma nova oportunidade e reencarnará novamente. E pode escolher passar pelos mesmos episódios de uma vida inútil e desregrada. Sim, porque novamente ele tem o livre-arbítrio. E isso acontece, como na parábola, diz, por 3 anos. Pode acontecer então ali inúmeras vezes. Reencarna, não faz nada de proveitoso e desencarna. Reencarna, não faz nada de proveitoso e desencarna. Até que num determinado momento, ele pode ser arrebatado, parte para a espiritualidade, e se não decidir reencarnar e ter uma vida útil, pode ser diretamente encaminhado para locais de sofrimento. O escritor diz, um umbral de sofrimentos, onde permanecerá por longo período de tempo. E desta maneira permite que outros espíritos reencarnem para que tenham oportunidades grandiosas. Estes, com toda certeza, serão aqueles espíritos produtivos que utilizarão bem este espaço na Terra. Rodolfo Caligares, ele ainda nos explica dizendo que Jesus é o lavrador. Jesus traz para nós as revelações que são como o nosso adubo, que nos fortalecem. Estas revelações, elas são importantes para propiciar ao ser o despertamento espiritual e a compreensão dos nossos deveres enquanto seres encarnados. Mas os homens podem escolher virar as costas para Jesus. Eles podem escolher permanecer na terra das ilusões e das fantasias, deixando suas obrigações de lado, vivendo apenas para sua satisfação de prazeres, vivendo apenas para si, deixando de lado todo o compromisso que envolve altruísmo, abnegação, sacrifícios. Então, Rodolfo Caligares explica, aqueles homens que de alguma forma alcançaram o despertamento espiritual, eles já têm a consciência de que devem cumprir fielmente os seus deveres. Eles já trabalham para a sua regeneração, para viver a paz aqui mesmo na Terra. Estes trabalham para um mundo social onde nós não temos privilégios ou desigualdades sociais, onde todos podem assumir um reinado de fraternidade, justiça e amor. Estes, como diz a parábola, muito bem. Estes, então, deram certo, funcionaram, ficarão na terra. Porém, existem muitos outros que ainda adormecidos para estas necessidades evolutivas, podem desejar permanecer indiferentes ao despertamento espiritual. Estas pessoas, quando desencarnam, podem ser enviadas a planos inferiores, mundos inferiores à Terra. Eles serão banidos. Nós escutamos isso com muita frequência. Similar aos exilados de Capela. Isso porque eles serão retirados desta terra que se prepara para ser um mundo melhor. No decorrer do 3º milênio, como diz Rodolfo Caligares, a terra se transformará num mundo de regeneração.
mundo este com condições diferentes, condições melhores, físicas e morais, mais apropriadas aos novos habitantes que aqui estarão. Estes terão existências mais tranquilas e mais felizes, já que a terra deixará de ser mundo de provas e expiações e estará adentrando mundo de regeneração. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, Kardec nos fala que a figueira estéril ou a figueira seca, ela é símbolo das pessoas que apenas têm aparência do bem, mas na verdade não fazem nada de bom. São também utopias, sistemas vazios e doutrinas sem base sólida, onde o que falta realmente é a fé verdadeira, é a fé que move montanhas. Ele diz que todos estes sistemas que não conduzem o homem ao bem, não conduzem a humanidade a um rumo melhor, mais edificante, todos eles cairão do nada, já que não tem base. Também afirma que aquelas pessoas que são voluntariamente inúteis, todas estas que não produzem para si mesmas e para as outras, são consideradas figueiras secas ou figueira estéril. Nós podemos utilizar o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. Este escritor diz que a esterilidade é um mal incurável, tanto para as coisas físicas, e nós temos úteros que são estéreis, por exemplo, mas também para as coisas metafísicas. E aí ele diz, existem muitas pessoas que podem ser estéreis de sentimentos, outras de atos de generosidade, e ainda existem outras para coisas relacionadas à intelectualidade. Para qualquer um destes campos de ação, de sentimento ou de pensamento, para qualquer um destes, a pessoa pode tentar e a outra pode se esforçar, ensinar, mas por mais que ensinem, será como o adubo que nunca as fará frutificar. Erasmo diz, nós não vamos dizer nunca, porque todos nós temos a finalidade de nos tornarmos perfeitos e chegarmos a Deus. Mas é desta forma, já finalizando a palestra, que eu levo mais uma reflexão. O mentor solicita, pensem, meus irmãos, será que de alguma forma nós, mesmo sem percebermos, nos tornamos pessoas com esterilidade? Será que eu sou uma pessoa que tenho esterilidade de sentimentos? Eu até queria ser uma pessoa que consigo amar de graça, mas realmente eu não consigo doar afeto nem para uma criança. Eu não me emociono. Os animais chegam perto de mim e eu não vejo encanto algum. Na natureza eu não vejo graça nenhuma. Eu realmente queria ter algo dentro de mim para doar, mas eu me sinto seca por dentro. Não sei o que acontece com os meus sentimentos, realmente não tenho algo melhor para fornecer. Será que, por outro lado, eu tenho esterilidade das minhas ações? Por mais que as pessoas digam que eu posso estender a mão e ajudar aquele que está necessitado, aquele que está carente, através dos meus esforços, porque eu tenho sabedoria, eu tenho conhecimento, eu podia fazer muito mais pelas pessoas, mas eu me sinto fraquejar nessa hora. Parece que eu não consigo realmente me aproximar daquele que sofre, e mesmo aquele que está no hospital, enfermo, me solicitam, vamos visitar aquele parente que está sobre a cama. Eu digo, eu não consigo nem ver. Não me chamem para visitá-lo. Eu não vou.
mas também para as questões da inteligência. De repente sou uma pessoa que tenho muitos diplomas, vários. Eu tenho conhecimento mas eu não consigo passar essas informações para vocês. Eu não consigo auxiliar com todo o conhecimento que eu tenho. Pensem, será que nós somos também como figueiras que são secas, cheias de esterilidade? E Erasmo diz, sim, meus irmãos, é muito importante que cada um de nós veja a si mesmo como verdadeiramente é, não com a aparência do bem, mas como é a fundo, na intimidade, e que reconheça que não pode fazer aquilo porque não tem nada para dar. Isso é importante porque existem muitas formas de desenvolvermos estes campos que estão bloqueados no ser. Nós nascemos para iluminar, para sermos luz, a exemplo do Mestre Jesus. Todos nós temos o amor divino dentro de nós. Mas se nós não conseguimos ofertar amor, ofertar atenção, ofertar esperança, é porque nós estamos bloqueados. Erasmo diz, pode ter sido um trauma do passado, desta vida ou de outras. Pode ter sido uma mágoa, pode ter sido uma questão muito pessoal que está no subconsciente e você não quer acessar. Mas isso é importante, porque se nós não desenvolvermos, podemos bloquear futuras necessidades evolutivas. Todos nós precisamos nos desenvolver plenamente. Para que possamos finalizar a palestra de hoje, por favor, fechem os olhos. Nós agradecemos, Senhor meu Deus, por esta oportunidade onde estivemos todos envolvidos em Seu nome. Pedimos, Pai, que os bondosos trabalhadores do alto possam derramar sobre nós os fluidos balsâmicos e salutares, desbloqueando os nossos canais energéticos, para que possamos ter paz, equilíbrio, harmonia, lucidez, despertamento mental, para que nossa maturidade espiritual se faça presente, Pai, e possamos trabalhar, cumprindo os nossos deveres e sendo produtivos a cada dia que o Senhor nos concede, realizando o que for da Tua vontade, auxiliando os nossos irmãos e realizando nossa transformação íntima, para que possamos caminhar até Ti. Agradecemos pelo Evangelho do Mestre e também por todas as inspirações de Erasmo. Graças a Deus, graças a Jesus, paz e luz aos meus irmãos, gratidão por este momento.